No disputado mercado de SUVs compactos aqui no Brasil, a Hyundai trouxe a nova geração do Creta. E aqui no 2025 temos Ultimate, exatamente, o ultimato que a Hyundai quer dar na concorrência final, que tem debaixo desse capô aqui, retira sorrisos de orelha a orelha, beliscando os R$200 mil e com essas belíssimas rodas, tais quais as mesmas. Roda a vinheta aí. Mas não tão bonito e formoso quanto o design do Creta é o Bruce Willis do final de semana, a quem chamarei para apresentar comigo. Saudações automotivas, meu caro Vitônicos, e quem está em casa nos assistindo em mais um vídeo. E olha o que a Hyundai acertou de design, tirando a polêmica do Creta de segunda geração, que um monte de gente reclamou, certo, meu caro Vitônicos? Sem dúvida nenhuma. Uma coisa que faz com que ninguém reclame é o quê? Se inscrever no nosso canal, afinal, isso de fato não custa nada. E além de ativar o sininho das notificações para você receber os nossos vídeos semanais ali, todo domingo, terça e quinta. Além disso, você dá um like no vídeo e deixar a sua opinião nos comentários. Exatamente, a gente responde quase todos os comentários, menos aqueles que são absurdos, mas eu mesmo e o Vitão que respondemos e conversamos com vocês. Mas quem está aqui é ela, senhoras e senhores, a Lambi Lambi, a inexorável câmera que mostra a verdade. Diz a lenda que nós inventamos e que outros canais copiaram. Não fui eu que disse, foram as outras pessoas nos comentários. Mas uma coisa que a gente tem que dizer, vou até limpar aqui, ó, que tá dando uma garoadinha, é que Vitão é um homem que entende de design, certo? Dou praticamente a minha opinião pessoal. Bom, eu gostei muito dessa nova geração do Creta, porque ele tem umas linhas mais quadradas, mais facetadas, esse conjunto ótico, na verdade essa parte superior ela é contínua, e aqui como se fosse um L deitado, ou nem você tinha falado, um taco de golfe, vamos dizer assim. E um detalhe, essa grade aqui, esses gomos no Black Piano me lembram muito a picape Santa Cruz, que eu anseio muito que a Hyundai traga para o Brasil, que eu acho que ficou muito bonita aquela picape. Ela é linda, meu caro Vitão. Só complementando aqui, de conjunto ótico, essa barra, durante o dia ela não fica acesa, tá? O DRL são só essas duas cositas aqui, essas viradinhas, tá? Essa aqui acende à noite, junto com as viradinhas, e aqui tem uma seta, que é aquela seta que faz... Ela acende 1, 2, 3, 1, 2, 3, que segue ali a moda que a Audi criou também e tudo mais. E a segunda parte desse conjunto ótico tá aqui no andar de baixo, com um LED por reflexão que ilumina muito bem, tá bom? Tá presente nessa versão e presente na versão N-Line, que também tem vídeo no canal. E Vitão, o que você achou desse prateadão aqui, ó? Achei que ficou muito bonito, dá uma leveza justamente pro desenho, tá, do carro. Ele é num tom mais acetinado, né? Ele não tem aquele brilho. Lembrando que o logotipo da Hyundai mudou também, tá? Ele tá mais em 2D, mantém esse acetinado nessa parte. Tem a câmera frontal aqui, mas a gente vai explicar mais sobre a existência dela. Aqui, obviamente, os sensores e também uma parte do sensor de ADAS aqui na parte inferior. Olha, de verdade me agrada muito, e essas linhas também de caráter que a gente tem, né? Linhas estruturais no capô seguindo toda essa linguagem. Exatamente. Vitão, lembrando que essa parte aqui é igual da geração anterior, né? Essa chapa aqui, ó, com esse, vamos dizer assim, parece que alguém veio e cortou com uma faca aqui, que eu acho muito bonito. Ele tem esse slice aqui igual a da versão anterior. Você vê como a frente e a traseira do carro mudando, muda tudo no automóvel, né? E uma coisa que nós temos aqui, né? São rodas de 18 polegadas que eu achei muito bonitas e que passam muito movimento, Vitão. De fato, são rodas aro 18 no pneu 215/55, pneus Pirelli Scorpion. Ela tem uma linha mais facetada mesmo, inclusive na minha opinião ela combina, tá? Esse desenho aqui com isso, parte. Né? É verdade, né? Essa viradinha tem aqui e tem ali, vai ter num outro lugar que eu vou mostrar para vocês. E se você tá no local mais escuro, onde você tem mais contraste, essas partes ficam mais evidentes e dá a impressão até que a roda é maior, né? São 5 furos, eu acho que ficou de fato muito bonito e condizente com essa versão que é a topo de linha. Exato. Vamos falar um pouquinho dos ângulos de entrada, saída e altura do solo, Vitão, desse carro? 19,9 graus de ângulo de entrada, também conhecido como ângulo de ataque, uma altura livre do solo de 19 centímetros e 30,3 graus de ângulo de saída, tá? Isso também é delimitado muito pelo balanço
traseiro e dianteiro que a gente tem aqui nesse SUV. Exato. E Vitão, vamos falar já de dimensões desse carro. Ele tá ali na média, aliás, ele é um pouquinho maior que o T-Cross, por exemplo, que é o SUV mais vendido do mercado brasileiro, só para vocês terem uma ideia. Ele tem 4,33 m de comprimento em 2,61 m no entre-eixos, 1,63 m de altura e a largura provavelmente considerando retrovisores rebatidos em 1,79 m. Exatamente, é um carro de tamanho bem prático, tá? Vamos aproveitar que o Vitão a gente falou de retrovisor, aqui a gente tem capinha preta com o repetidor, que combina muito com isso, ó. Daqui, vamos dizer assim, da linha de cintura para cima, ele faz o sair blusa que o pessoal falava antigamente. Aqui é tudo num black piano, tá vendo? Formando aqui essa subida dos vidros, aqui também no black piano e o bagageiro também no black piano. O DLO, para quem aí não está acostumado com os nossos vídeos ainda, chama-se Daylight Opening, que é esta abertura de janelas que está aqui, tá vendo? Ela vamos dizer, ela mescla com a parte superior, né, do black piano, formando um desenho mais fluido, né, pro Creta, coisa que eu gosto. Olha que carro bonito com esses músculos na frente e atrás. Muito bonita essa sua análise de design, muito bem falado. E detalhe que isso daqui é uma opção do Biton aqui nesse cinza Shadow, tá? Você consegue também ele ter somente na cor cinza por completo. Tá? E essa linha de caráter também ela é muito interessante, ela vai acima aqui da maçaneta da porta traseira e ela junta com esse vinco que vem para baixo da maçaneta dianteira, tá? E aí você tem um vinco inferior aqui nessa linha de saia, que é muito importante para atenuar toda essa massa, dar mais leveza e dar mais harmonia. E essa peça plástica que emoldura a caixa de roda, ela percorre a lateral inferior até a caixa de roda traseira, que fica muito bonito. E aí você tem uma belíssima transição também para a continuidade aqui da traseira, que também teve mudanças e ficou muito bonita. Exato. Vou até só fazer um adendo, Vitão. Essa peça aqui também tinha na geração anterior. Lembra que ela tinha um prata, né? Um prata acetinado que ficava muito chamativo. Eu achei que no pretinho aqui melhorou bastante. E a gente comentou daquelas viradinhas que a gente tem ali. Olha elas aqui novamente na lanterna, tá vendo? Quando você acende, ele faz aqui uma viradinha, outra viradinha e integra aqui com esses três carinhas que fazem a seta do carro. E ó que volumetria legal aqui que você tem, ó, tá vendo? Dentro desse vidro, vamos dizer assim, desse acrílico, né? Onde tá o logo da Hyundai. Cara, teve um trampo bem legal de design nesse carro, né? Teve, muito legal mesmo, porque esse frisado, né? Quantas vezes você vai até passar o dedo, na verdade é liso. Ele tá dentro dessa peça, você consegue ver toda essa tridimensionalidade. E mantendo toda essa linguagem, você tem a parte inferior do para-choque, também no plástico aqui de cor preta. Essa parte aqui de anteparo, naquele cinza acetinado. Você tem o olho de gato ali, mais na parte da extremidade, e mantendo essa linguagem toda mais quadradinha, você também tem a luz de ré nessa parte central inferior. E vou fazer até um comentário de um outro carro atual da Hyundai muito bonito, que é a Hyundai Santa Fé. Ela tá muito bonita, aliás, eu sempre achei que a Hyundai teve muita coragem e ousadia no seu design. E aí, quebradinho Creta, e aqui 1.6 TGDI. Exatamente, a gente vai falar daqui a pouco desse motor, Vitão. Tem um aerofóliozinho bem bonitinho aqui também no Black Piano, com o brake light aqui, anteninha Shark aqui também, tudo muito combinando aqui. Cara, ó, parabéns Hyundai, vocês resolveram todos os problemas de design que esse tinha, fizeram um carro, que aquele carro tinha, né, a versão anterior, e fizeram um carro muito, mas muito bonito, tá? E Vitônicos, vamos falar um pouquinho de porta-malas? Ah, esqueci. Temos câmerinha de ré e câmera nos retrovisores. Enquanto o Vitão abre ali, ó, tem câmera nos retrovisores formando câmera 360, que é muito legal, a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. E um porta-malas com uma boa média para a categoria, né? 422 litros nessa configuração aqui, tá? Nos bancos bipartidos ali 60-40, se rebatermos os mesmos, a gente atinge uma litragem de 1.401 litros, tá? Acabamentos nas laterais num plástico na cor cinza, e você tem vãos aqui para colocar algum objeto. Miudezas. Algumas miudezas. Você tem gancho aqui nessa lateral. Para você carregar uma sacola de fruta do Conde, Vitão. Muito bom. Ali você não tem o gancho, mas você tem a luzinha. Exatamente, a luzinha. E ó, cara, olha que legal isso aqui, eu tava percebendo. Tem um cleque aqui, ó, tá vendo? Ó? Não fica solto. Cara. Ou seja, se você ficar passando na buraqueira, não vai ficar fazendo barulho isso aqui, entendeu? Olha lá. São detalhes muito bem pensados. E esse tampão, ele é um assoalho, né, rígido. E você consegue abrir aqui em duas partes e ter acesso ao step 15590 no aro 16, roda de ferro.
Se eu te comentar uma coisa, Vitônicos, ele não é um step tão largo, né? Não é um step full size, mas ele é bem cravudinho o pneu, tá vendo? Ou seja, é um step que vai fazer você enfrentar aí qualquer problema, tá? Nós temos aqui o babuíno, certo? E aqui o triângulo das bermudas e bastante espaço aqui, vai que você é daqueles caras que gostam de guardar ainda uma bugiganga aqui embaixo. Você fica à vontade que vai caber coisa pra caramba no seu Creta. Ó, assoalho aqui, ó, desculpa, assoalho não, perdão, ó, tampão rígido, tá? E com um carpetinho por dentro, tá? E aqui também tudo acabado, não tem lata mostrando, e um lugar aqui pra você fechar. Mas, meu caro Vitão, sem mais delongas, vamos lá na frente mostrar este motorzão aqui, bora? Aí é bom demais. Senhoras e senhores, com vocês o maior e melhor abridor de capôs dentre todos os canais automotivos do Brasil. Muito obrigado. E a Lambi Lambi para mostrar que nós não temos manta acústica. Poxa vida, hein? O pessoal vai reclamar. Aqui tem varetosa. Varetosa é uma varetinha cheirosa. E aqui nós temos um lugarzinho para você não queimar as suas mãos, certo? Piadas à parte, Vitão. Belo motor, hein? Eu jamais reclamaria que não tem manta acústica, afinal o que canta aqui debaixo dele é esse 1.6 turbo Gama 2, apenas a gasolina 4 cilindros transversal, que rende 193 cavalos, que você atinge essa potência máxima a 6.000 rotações por minuto. E o torque em 27 kgfm, que você atinge a 1.700 rotações por minuto. Aqui detalhe, turbo GDI Smart Stream. Exatamente, meu caro Vitão, é um motor de concepção moderna, tem aqui injeção direta, cuidado com o combustível que você coloca nele, vai num posto de qualidade, tem corrente de comando, isso é muito bom na longevidade da sua manutenção, e todo este conjunto está atrelado a um câmbio automatizado de 7 marchas, o D7 UF1, exatamente, e para te falar, ele é tração dianteira, obviamente, e a gente tem direção elétrica, que também ajuda um pouquinho no consumo. Ele não é um carro gastão não, mas eu vou falar isso quando a gente for andar. Vamos falar um pouquinho de espaço interno, Vitônicos? Bora agora. Vamos adentrar o nosso querido Creta Ultimate e encontrar ele, o homem que mais entende de portas dentre todo o Brasil. Não sou, mas agradeço o elogio. Essa parte superior é num plástico rígido, numa cor cinza, que tem uma textura diferente dessa parte mais clara. Aqui também tem uma textura muito boa, como se fossem mini hexágonos. E aí você tem uma moldura menor na cor preta com o botão do vidro elétrico, a maçaneta, esse rebaixo de empunhadura e esse apoio aqui de cotovelo de braço, que é um couro sintético com pesponto real, mantendo a mesma cor. E aí no mesmo tom cinza da parte superior, você tem o acabamento também dessa parte com alto-falante mais elevado e aqui um rebaixo para porta-objetos com divisão para você colocar a sua garrafa. Você consegue ver a parte plástica ali daquele spoiler inferior e uma transição entre a porta e os bancos também no material plástico de cor cinza, que faz uma boa continuidade para esses bancos que tem revestimento de couro sintético. Essa parte é num cinza com pesponto branco e toda essa parte clara é num perfurado, muito bonito, tem um detalhe aqui de costura, tem a detalhe também de indicação do Isofix, tá? Detalhe para a capinha também do cinto na cor cinza, mantendo essa mesma linguagem, e os encostos de cabeça com regulagem de altura, eles são mais achatadinhos quando eles são rebaixados. Isso é bom porque amplia o campo de visão do motorista. E aqui você tem uma alavanca para rebatimento dos bancos, conforme eu falei, aumentando a litragem dos mesmos. Quase um assoalho plano, hein, Vitão? Olha que belezinho, é só um degrauzinho bem pequenininho para você carregar coisas aqui, vai ser muito bom, tá? Entra aí, meu caro Vitônicos. Vitão, para quem não sabe, é um animal de semi-grande porte com 1,79 m, sobra aqui um espaço para o topete dele. 3 dedinhos, tá? Não chega a ser um palmo fechado. Exato, e aqui, ó, esse banco ele tá bem mais para trás, ó, tá vendo, ó? Ele tá, o pessoal meio folgado que veio aqui, ó, 2 dedinhos. Mas para mim, que tem 1,73 m, sobra aqui, ó, um palmo fechado, e se você for ver aqui na minha falta capilar, sobra aqui também um palmo fechado, tá? Deste belíssimo tetão solar. Olha o tamanho disso aqui, hein, Vitão? Bem maior que o do T-Cross, por exemplo, que é mais curtinho. O do T-Cross, né? Você tá encostado aqui, o teto solar ele vem até mais ou menos tipo aqui assim, essa né? parte, e você tem um rebaixo por conta do recolhimento da cortina. Aqui você tem praticamente uma continuidade já no mesmo nível, todo um teto claro, mantendo essa ambientação. Aqui você tem o PQP, tá, para os 3 passageiros, e na moldura interna você tem um botão para a luz de leitura. E eu tenho outra coisa aqui, Vitônicos, ó. Desse lado tem um ganchinho, ó.
você pendurar uma sacola de limões que você comprou na feira, certo? Muito bom, Zé da Fruta. E aí você tem aqui na coluna B, também na cor clara, a indicação de airbags, que são 6 frontais, laterais de tórax e de cortina, tá? Realmente eu tenho uma boa inclinação de encosto, o assento é um pouco mais reto, mas esse encosto mais inclinado, eu tenho aqui, ó, uma boa posição para ficar descansado. E também tem uma outra vantagem, eu puxando essa fivela, eu tenho um apoio de braço com 2 porta-copos, e detalhe, ele não fica caidão. Não, ele fica na altura certinha, bonitinho, né? Isso é uma coisa que faz diferença no conforto de quem vai aqui atrás. Bom, encaixa uma pessoa até aqui, numa viagem mais curta, tá? Porque o tubo desse carro não é tão alto, ó. Ele tem, ó, uma parte 2 dedinho aqui e outra parte 3, ó. É um tubo bem tranquilo, bem comedido, tá? Aqui você tem 2 saidinhas de ar, tá? Que dá pra virar bem pra cima ali, ó. Você não ficar gelando as partes íntimas do ocupante do meio. Aqui você consegue colocar alguma coisita, tá? Uma carteira, por exemplo. E só tem uma saidinha USB. Aqui a parte de trás dos bancos é nesse couro, um couro com uma pegada bem legal, ele é um liso gostoso de mexer, a textura dele é bem legal, tá? Enfim, aqui atrás é um ambiente bem bacana, e ó, daqui ó, já dá pra ver como a porta de trás, ó, e a porta da frente conversam muito bem, tá vendo? Esse carro foi muito bem desenhado, né, Vitônicos? Muitíssimo bem desenhado, e a continuidade dele ali nos bancos dianteiros é onde nós vamos detalhar para vocês agora. Bora! Chave do Creta na mão, senhoras e senhores, chavezinho Hyundai bem bacaninha, tudo num pratinha fosco, e a gente tem botão para fechar o carro, para abrir o porta-malas e para dar uma buzinada. Mas é chave presencial, ó, botou no bolso, chegou aqui perto, tem o botãozinho para você travar e destravar o carro e ter acesso ao seu belo Creta, tá? Aqui tem banco elétrico, ó, para o motorista com ajuste, tá, para frente e para trás, e ajuste também do encosto. Só a altura do banco, essa sim ficou aqui no manual. Eu acho bacana porque é a que você menos mexe, né? Essa pra frente e pra trás é o que as pessoas mais mexem, vamos dizer assim. E aqui a gente encontra a Vitônicos, que é o homem que mais mexe com porta no Brasil. Só que não. Praticamente os mesmos acabamentos que eu tinha mencionado das portas traseiras aqui para as dianteiras. A diferença é que o porta-objetos é maior. No restante, tudo igual. Temos aqui também essa soleira na parte interna, uma cor prata, aquela regulagem mecânica também aqui para o banco do passageiro, com abas laterais, aquela parte perfurada aqui de intermediário no encosto e no assento, tá? Eu também tenho uma cor clara aqui, mas sem perfurado, com o pesponto real, e tem um mosquitinho que entrou aqui, parece até um marimbondo, bateu em meu cotovelo, ele será o nosso passageiro, estará aqui mascote com a gente, o nosso mascote. Ele também gostou do Creta, Vitão. Exatamente, ele gostou muito do carro. E continuando aqui, temos uma transição bem interessante de superfície para o painel. Essa linha aqui também dividindo as peças nesse cinza médio com esse claro aqui, que é quase um branco, tem aquela textura, tal qual a mesma cor a gente tem na coluna A, indicação de airbag. Essa moldura no Black Piano, que tem um friso prata aqui para a saída de ar-condicionado do passageiro, e nesse rebaixo eu tenho uma luz de cor âmbar, uma cor amarelada, e eu tenho uma base emborrachada para você colocar aqui algum objeto pequeno, tá? Porque ele não tem muita profundidade. Tem aqui a abertura da tampa do porta-luvas, tudo seguindo aquele tom de cinza, e aí eu faço uma transição aqui para esse painel, para esse console central, lembrando que como tudo mais recheado, você fica mais encaixado nele. Exatamente. Ó, pezinho no freio, veio aqui no botão Start, Stop, e você ligou o seu Creta. Ele tá reclamando porque a gente tá sem cinto, mas calma que a gente não vai dirigir agora. E Vitão, acho que uma grande revolução desse carro foi esse painel, né? Que ele é um U aqui, ó, se você vê, e parece que é uma tela só, mas não é, tá? Aqui tem uma tela, aqui tem outra tela. Tem uma divisão aqui, ó. Exato. Tem tipo um vidro que cobre as duas e forma essa percepção. E aí tem essa tela meio home aqui, que eu gosto da Hyundai, ó. Por quê? Porque ela tem uma grafia legal e junta com um pedacinho do mapa. É bem elegante isso. Se você escorregar aqui pro lado, você vai ter o menu principal, tá vendo? Com diversas funções, senhoras e senhores. Essa multimídia é bem responsiva e muito boa de usar. A gente tem mapa nativo, ou seja, se for para um lugar aí que não tem sinal de celular, você tá a salvo com o seu Creta. Menu de navegação, telefone, projeção de telefone, tá? Ele tem Android Auto e tem Apple CarPlay, memórias de voz, a parte de climatização que também pode ser operada por aqui e por outro lugar que eu já vou mostrar, modo valet, modo silencioso, rádio, mídia, o Blue Link, né, que é
aquela, vamos dizer assim, é um belo serviço, né, da Hyundai. Você pode fazer um monte de coisa pelo BlueLink, né, Vitão? Exatamente, ele é conectado diretamente com o aplicativo no seu celular, ele tem diversas funções, isso é uma facilidade aqui da Hyundai. Você pode ver onde o carro tá, você pode ligar o carro à distância, você pode saber uma série de coisas. Limitar também o raio. Limitar o raio, né, exatamente, ele te avisa se a pessoa sair do raio, né, e no ajustes você tem uma série de coisas, som, conexão dos dispositivos, perfis de usuário que você pode criar mais de um, tal, a parte do BlueLink mesmo em geral, e um layout de tela que eu achei bem legal. No layout de tela você tem o modo cubo, tá vendo? Olha que legal. Ele vira uns cubitos ali, ó. Acelerar aqui, ó, pra você ver no modo cubo, ó lá. Aí vira um digital aqui, uma parada bem futurista, tá? Se você ver aqui, ó, no veicular ao modo de condução, ele vai veicular os modos de condução que você muda aqui, tá? O normal é esse branquinho, bem classicão. Depois você tem o Sport, olha lá, ele muda com um... Tá vendo? Faz um... Como é que é? Ó, chique, hein? É, a espadinha, ó. Aí aqui tem a versão no Eco também, ó, que ele fica mais suave, tá bom? Então você tem essas versões. Se você escolher, você pode também escolher eles, ó. Se você quiser que fique no Sport, mesmo você tá no Sport, ele também pode, tá? A parte daquele protetor de tela, que eu te falei que você pode escolher, e a parte de tela auxiliar também. Enfim, tem uma série de configurações legais para você fazer quando você comprar um Creta desse, tá? Aqui para baixo, Vitônicos, a gente tem um monte de botões físicos bem legal. Por exemplo, mapa, navegação, rádio, mídia, mudar ali de faixa, um botão coringa que você pode colocar um favorito que você quiser, e aqui ele te leva direto pro setup, tá? E ar-condicionado de 2 zonas, né? Coisa que muitos concorrentes não têm, meu caro Vitão. A maioria é digital de 1 zona só nas versões top de linha, tá? Também tem botões físicos pro ar-condicionado e tem 3 modos de alto, ó. Low, High e Medium, tá vendo? Que é o que? O vento. Você não gosta tanto de vento, mas gosta do friozinho? Usa o Low aqui que ele vai deixar geladão, tá? Botão físico para volume, botão físico aqui para a parte do rádio, USB do tipo C, USB do tipo A e do tipo C, inverti aqui, e tomadinha 12 volts, meu caro Vitão, para você ligar aqui, ó, um Cine Pipoca, certo? Cine Pipoca. Aqui você tem um carregador por indução, infelizmente não tem um ventinho, e tá? ele tem umas bordas aqui para delimitar para o celular não ficar dando jogo. Não ficar rodando, né? Rolando. E essa manopla que é diferente da manopla do N-Line, né? Que a gente já mostrou aqui no canal, né? Exatamente, ela é exclusiva aqui da versão Ultimate, ela lembra até um manche. De avião, né? Achei bem da hora isso daí. Ela é bem ergonômica, ela tem um botãozinho aqui, tá? Você clica aqui, ó, te mostrar pra galera. Você clica aqui, ó, e você puxa, tá? Pro Drive, e você vem aqui pro Sport, ou você pode trocar de marcha aqui, ó. Infelizmente, o menos é para trás e o mais é para cima aqui, né, para frente. Essa moldura aqui, ela é no acetinado. Uma diferença porque lá no N-Line, que tem vídeo já no canal, é Black Piano. Exatamente. Eu gostei mais dessa, tá? Eu também, vou ser bem sincero. Gostei mais. Freio de mão eletrônico, auto hold, bom para você pegar trânsito. Banco do motorista tem resfriamento. Aqui você desliga o start stop, aqui você desliga a parte do sensor de estacionamento e aqui você acessa a câmera. Se você pôr o carro na ré, também já acessa a câmera. Mas você pode acessar aqui na hora de passar num aperto. Ele tem o câmera, o Bird View, né, que o pessoal chama, que é a vista de cima. E tem aqui uma 3D que é muito boa a resolução. Cara, você vê a textura da rua, velho. Você vê até o concorrente. Olha isso daqui. Você tem um concorrente estacionado ali, ó. A gente não vai contar, mas já vai sair, ó. Vai ter comparativa no canal, tá? Enfim. E aí, meu caro Vitônicos, aqui a gente tem 2 porta-copos, tá? Com clipes que o Vitão trouxe, não sei da onde. Que é seu. É meu? Tava com o senhor. Não sabia disso, não. Um porta-treco aqui com uma almofadinha lá embaixo, né? Vamos dizer, um carpetinho, tá? Tudo muito bem acabadinho. Aqui é num cinzinho. Não tem deslocamento, tá? Não tem deslocamento. E aquele volante que a gente já conhecia do Creta, viu? Que tem os bambolezão aqui, ó. Tá vendo, ó? Eu acho que até ele destoou um pouco do carro, tá? É um detalhe de design que talvez eu teria mexido um pouco nesse volante. Mas não é ruim, assim. Base achatada, tá? Piloto automático adaptativo, mantém o carro da frente, mantém o carro na faixa, funciona bem legal, eu testei isso daqui, tá? E aqui a gente tem alguns comandos do rádio, alguns comandos do painel e também aqui a tecla de atalho, se você quiser. Uma coisa que o Creta tem desde a alta geração, ó, deu seta para a direita, ele acende um assistente de ponto cego na direita. Deu seta para a esquerda, ele também acende essa telinha aqui, ou seja, muito bom para você trocar de faixa. Temos pedal shifts, temos aqui a parte que liga os limpadores, né? E ó, tem aquele negocinho legal, tá vendo? Ele mostra ali, ó, o que você regulou, ó, na tela. Eu acho um detalhe muito caprichado de design desse carro isso. Aqui, acionamento dos limpadores, também com setinha, tá bom? Aqui, essa parte. E tem o acionamento, acionamento do farol, ó. Tô bem doido, hein? O farol também tem o automático aqui, tá bom? Desceu aqui, nós temos desligar o controle de tração. E aqui nós temos para setar a parte de calibragem dos pneus
e regulagem de altura dos faróis, importante se colocar peso lá no porta-malas. Aqui tem todos os botõezinhos, todos são One Touch, tá? Para todos os vidros, não tem regulagem. Ninguém regulou nada aqui, tá tudo bem completinho. Aqui você pode fechar e abrir o retrovisor, tá? E aqui você também regula os retrovisores. Infelizmente só tem lampadinha para esse cara aqui, tá? O resto você vai ter que achar no Braille. Faltou, né? Aqui nós temos a coluninha, tá? Muito bonitinha no clarinho. E o Vitão, tamanho desse espelho, velho. Enorme, ó. Dá até para ver o... Ó, Francis Coppola, o maior e melhor cinegrafista do Brasil, que está aqui, ó, no Alma Automotiva, certo? Olha lá. Tem aqui, ó, lampadinha pro Vitão também arrumar a cabeleira dele, tá? E uma coisa que duas coisas que eu gosto, na verdade, ó. Aqui tem retrovisor eletrocrômico e este teto solar tem uma tela que fecha bem, tá vendo? 100% de opacidade aqui. Não é translúcido. Fica translúcido. Né? Isso daí vai te auxiliar muito num conforto térmico, inclusive quando tiver aquele sol de 37 graus. Tipo pra eu que no teu cabelo, isso ajuda muito, tá, gente? Tetão, como a gente falou, é gigantesco, muito bom. Essa primeira folha, ela abre muito bem. Tem aqui o lugarzinho para evitar turbulências de vento, né? Se você quiser dar um rolê aí com os cabelos ao vento. E ó, faz os hang loose aí, Vitão, que você sempre faz. 2 hang loose, tá vendo? 2 hang loose de distância. Bom, hein? Belíssimo ambiente, belíssimo design que a Hyundai fez aqui. E impressiona bastante, tá? Com relação a outros carros da categoria. Você entra aqui e você fala, caramba, meu, que carro bonitão, né? Pois é, mas um carro bonito também no desempenho, que é o que a gente vai mostrar agora. Meu caro Vitônicos, vamos andar... O cara que anda esse carro, hein, velho? Anda pra caramba, rende até um palavrão. Pra caramba. Ele é o SUV compacto com maior potência do mercado, não é, Vitão? Pensa aí na sua cacholinha. Se você pensar... O mais forte era o Renegade, com 185. Que mudou para 176, que agora é a mesma potência nos dois combustíveis. Antes era 180 e 185. Mas aqui em 193 você tem um salto ali de pelo menos uns 15 cavalos a mais. Caramba! É o mais potente do mercado, exatamente. E, meu caro Vitônicos, falar um pouquinho de posição de dirigir. O volante tem regulagem de profundidade, o banco tem boa regulagem de altura, tem essas regulagens elétricas que eu comentei aqui para o banco do motorista, né? O do passageiro não, né? Tudo manual, né? Tudo manual aqui. Exatamente, tudo do manual. E você tem uma boa área envidraçada do carro, ele tem uma linha de cintura que está numa altura legal. E ele é mais cabeçudão aqui na frente, tá vendo? Então isso proporciona uma vista legal. E o retrovisor dele eu gostei, porque ele é maior aqui e ele vai puxando, ele é, vamos dizer assim, ele é comprido para fora. Então ele dá um campo de visão muito bacana, cara. Os retrovisores de muitos SUVs dessa categoria hoje em dia, eles são mais quadrados, eles são mais, digamos, gorduchinhos, assim. Aquele é mais alongado. São pequenos detalhes que no convívio com o carro ajudam você a ter uma condução mais confortável. Exatamente. Cara, falar em conforto, Vitônicos, temos aqui, ó, a regulagem de altura do cinto. Outra coisa muito boa. O povo tá tirando dos carros, pelo amor de Deus, gente, para de tirar isso aqui. Existem pessoas de alturas diferentes, tá, no mundo. Então, assim, não dá pra tirar essa regulagem. A gente viu isso num carro topo de linha, do que a gente testou recentemente. Caro pra caramba o carro. E, Vitônicos, o que é legal? A suspensão desse carro, eu vou dizer que ela tá mais perto do HR-V do que de um T-Cross, por exemplo. Porque o T-Cross tem uma suspensão mais durinha, tá? Essa aqui tem um mix interessante entre conforto e maciez. É um carro gostoso de rodar na buraqueira que a gente tem na cidade, tá? Mas é um carro firme na hora de fazer curva. Você sente uma rolagem de carroceria bastante admissível para a potência dele, tá bom? Independente de McPherson dianteira, eixo de torção na traseira, é receita clássica, digamos assim, né, entre aspas, para quase todos os carros dessa categoria, exceto o Renegade, porque ela é independente de McPherson tanto na dianteira quanto na traseira. Tá? Exatamente. E responsividade de freio agora que ele vai precisar para passar nessa lombada. Temos freios a discos nas 4 rodas e os dianteiros são ventilados e tem uma resposta muito boa. Exato. Ó, pus no Sport aqui, deu uma pisadinha, Vitão, ó. Cara, ó, o carrinho bem assentado, ó. Tá muito bem. Fiz uma curvinha aqui um pouquinho mais quentinha aqui e vou usar tudo que a gente tem dos discos nas 4 rodas aqui, ó, para reduzir, passar na lombada. Vou de novo pisar lá no fundo, ó, e puxar aqui, olha, até dá uma distracionadinha. Né? Cara, o motor desse carro é muito bom, velho. Ele é muito forte, olha isso. Você chega em altas velocidades bem facilmente. Você tem um torque presente ali.
o carro tá mais, você percebe ele mais recheado. Sim. E qual que é o 0 a 100, Vitão? 0 a 100 temos 7,8 segundos. Qual é a relação peso-potência? Calma, antes a velocidade máxima. Ah, então fala a velocidade. 210 km por hora. E agora falando em relação peso-potência. São 1.355 quilos aqui. 55 quilos a mais do que a versão anterior, ali que é a inline, tá? Aqui totaliza uma relação peso-potência de 7,02. 7 quilos por cavalo. Cara, é baixo. Só pra vocês saberem, muito legal, a gente sempre fala aqui no canal, né? Acima de 10 você sofre, tá? Abaixo de, entre 8 e 10 você vive bem, abaixo de 8 você se diverte, tá? É um carro que realmente vai te trazer desenvoltura, tá Isso bom? aqui é uma relação peso-potência parecida com o Sr. Compass com motor Hurricane. Sim, e Tá, que lá é um carro bem divertido também. se eu não me engano, tá perto é a mesma de um Pulse Abarth, por exemplo. Que é um carro, um esportivo de entrada. São carros que já chegam ali, alguns abaixo de 7, que retiram muitos risos Sim. do seu rosto. Pra fechar, Vitônicos, ó, eu gostei de uma coisa assim, ó. O pedal shift é permissível. Você consegue voltar bem a marcha ó, e levar o giro bem alto e fazer uma descida aqui, ó, segura, por exemplo, não ficar gastando freio. E ó, o câmbio tem uma velocidade que me agradou, ó, rapidinho, ele volta aqui, ó, foi a 5.000 RPM, ó, 1.500 RPM antes do headline, ou seja, ele não fica aquele negócio que você tenta reduzir, e ele não deixa, tá? Esse tipo de câmbio permissivo me deixa mais feliz, porque te deixa no controle e não faz o que o carro quer, vamos dizer assim. Mas, cara, assim, é um carro extremamente agradável de dirigir, com um mix interessantíssimo entre conforto e performance, tá? Eu acho que essa é a minha conclusão aqui, dirigindo. Para o quê, Vitão? Para passar o senhor pro volante aqui, para você falar das suas percepções, fechou? Bora agora. A bordo do banco certo, que é aquele que eu brinco, que tem o volante na frente, aqui do Creta Ultimate, a versão de topo, com esse belo 1.6, que performa muito bem aliado aí com esse câmbio automatizado de dupla embreagem, 7 marchas. Cara, proporciona muito conforto, você tem retomada sempre com o torque presente ali, isso também é muito bom para você ter uma segurança, né? Pessoa que pega muita rodovia, que trabalha às vezes em uma cidade com vários quilômetros de distância de sua residência. Então eu acho que é um carro também que talvez tenha um viés para muitas pessoas que estão buscando um carro de um uso mais rodoviário, porque também tem muito conforto. E a gente está hoje num segmento de SUVs compactos tão repleto de... Repleto não, porque repleto seria a totalidade, mas com tantos motores 1.0 turbo que também são muito bons, né? Inclusive 1.0 que a gente tem aqui nas versões mais básicas. Mas aqui é realmente, de fato, algo muito legal, mas a gente sabe que cavalo que anda é cavalo que bebe, como diria a frase. Mas não bebe tanto, viu, Vitão? A gente tá falando de um carro que chega a fazer seus 12 na cidade e passar dos 13 km na estrada. Vi pessoas fazendo mais que 13, andando na boa. Andar um pouco mais, vai beber um pouco mais, e a estrada propicia isso, né? A questão da cidade depende do quanto de trânsito você pega, do seu trajeto, se é muito curto e tal, aí vai influenciar um pouco nisso, tá? Mas a gente tem aqui um tanque de gasolina de 50 litros, que vai te proporcionar uma rodagem aí na estrada com um tanque cheio de mais de 600 quilômetros. Eu acho que tá bem tranquilo para você viajar. Dá para ir daqui, meu caro Vitão, até o Paraná, por exemplo, ver o Ópera de Arame, tá? Mas, meu caro Vitônicos, vamos falar de revisão, tá? 1 ano ou 10 mil quilômetros, R$ 462 reais. 2 anos ou 20 mil quilômetros, 868. 3 anos ou 30 mil quilômetros, 787. 4 anos ou 40 mil quilômetros, 1.105. 5 anos, 751. A sexta revisão, 976. A sétima é mais salgadinha, 1.453. E a oitava, 1.033. Totalizando aí, com 8 anos de carro, 80 mil quilômetros, R$ 7.440 de valor de custo de manutenção, o que eu acho que tá dentro por tudo que o carro te oferece, tá? Eu acho que tá legal. Mas, se você resolveu comprar um carro 0 km, qual que é a coisa mais legal? Você escolher entre as 7 opções de cores que temos aqui para o Creta Ultimate. Tem preto ônix e prata sand. Ponto. Essas duas cores você vai ter o carro totalmente nessa cor. Mas as outras 5 que eu vou mencionar agora
você pode ter a opção Biton, ou seja, Com teto preto. pode colocar com teto preto, que são elas: azul safiri, cinza shadow, cinza silk, prata brisk, tá? E o branco Atlas. E o branco Atlas. Essa você consegue configurar, por exemplo, aqui, cinza shadow com teto preto nessa unidade. Que cor você compraria, Vitão, antes de você falar mais alguma coisa? Eu compraria essa cor, ou azul, ou preto. Cara, eu compraria o azul, com toda a certeza. Essa aqui ficou muito bonita. Sabe por quê? Você tem vários tons de cinza na parte interior que contrasta muito bem com o cinza externo. Ele é um cinza quente, né? Ele é um cinza quente, vamos dizer assim, um tom mais para um colorido de uma verde marrom, né? Vamos dizer assim, ele não é um cinza frio, né? Eu acho bonito. Mas, meu caro Vitônicos, vamos falar aí quanto custa para você levar um Creta para casa? Exatamente, partindo da Comfort, que é a de entrada em R$ 147.390, tá? Depois a gente vai para a Limited, que custa seus R$ 162.990. 490? 490, desculpa. Vamos para a Platinum, que é a terceira na escadinha, por 178 mil e uns quebrados. E aí chegamos na N-Line, que é a de topo com motor 1.0, que já teve vídeo aqui no canal, que custa a partir de R$ 187.990. 590 reais. Esqueci os populares quebradinhos. E aqui a última versão, que é a única 1.6, que é a Ultimate, partindo de R$ 196.990. Lembrando que não existe custo adicional para nenhuma das cores que você optar, mas tem dezenas de opções de acessórios, inclusive vários deles para o porta-malas, como bandeja, um tapete com uma borda alta e alguns itens que são de impressão 3D. Ó, que legal, Vitônicos. Tem os timbres da Hyundai. Eu acho muito bacana isso, porque você consegue compor acessórios para ficar também mais prático o uso do carro. A gente sabe que tem muita gente ali que sai com a criançada para passear, tem pet, vai levar um monte de coisa, ou para fazer compra aí, organizar melhor o que você vai colocar no porta-malas. Exatamente. Então, vou dar uma pincelada nos concorrentes aqui, tá? Eu acho que o Tracker Premier, que sai por 186, não dá para comparar, cara. É um projeto mais antigo, é um carro que precisa de uma restilização. Não conheço, não vou falar. Tiro o Renegade Willys desse balaio, porque eu acho que quem tá procurando o Renegade tá procurando outro perfil de carro, e ele é o SUV compacto que tem a tração nas 4 rodas. Então, se você precisa disso, você precisa ir para ele, tá? Ele vai se aventurar com o carro de uma outra maneira. Quem é que tá aqui, que eu acho que você pode pensar? É o T-Cross Highline, tá? Que com tudo que dá, vai dar quase 200 mil reais, tá? Sim. Com pacote, com teto, ele parte ali de 184, mas ele chega nos seus quase 200 mil reais. E por um pouco mais, por 204 mil, você tem o HR-V Touring, que eu acho que tem um perfil do comprador desse carro. Porque é um carro oriental, porque é um carro que tem uma maciez de rodar, porque tem um motor turbo muito bom. Design arrojado. Design arrojado, bonito. Então, assim, eu acho que a briga desse carro é principalmente com o HR-V e com o T-Cross. Muito com o HR-V pelo perfil do carro, porém o HR-V é um carro mais caro. Aqui você leva mais por menos, porque aqui tem coisas que o HR-V não tem, porque esse projeto é mais novo. Então, meu caro Vitão, eu vou deixar para fazer minha conclusão lá fora. Faça. Bora. Lembrando, meu caro Vitão, que o Ultimate também já vem de fábrica com todo o pacote ADAS que você pode querer. Assistência do carro da frente, assistência de faixa, frenagem autônoma de emergência, um monte de coisas que todo mundo quer hoje em dia. E um fato é que não é tão invasivo quanto outros carros. Eu gostei. E você estava esperando a minha conclusão. Na minha opinião, o Creta, que era um carro interessante já, ele saiu do interessante e foi bater lá no top 3 dos SUVs compactos. Ou seja, se você está pensando em gastar um dinheiro próximo a isso, ou a mais que isso, vai ver esse carro aqui, porque eu acho que ele é um forte candidato para sua garagem. Não é, Vitão? Exatamente, frente aos concorrentes ele traz todos os seus predicados aqui, incluindo esse brilho a mais desse motor 1.6 turbo, que não tem esse T vermelho aqui à toa, com esse dupla embreagem. Nessa faixa de preço, você já tem um SUV compacto assim na garagem ou está pensando em adquirir um deles? Deixa nos comentários. E se você ainda não fez, a gente pede que você se inscreva no nosso canal, porque não custa nada. E além de ativar os sininhos de notificações, dá um like no vídeo.
Exatamente, meu caro Vitão, tudo isso ajuda a gente a crescer e ter mais relevância aqui no nosso canal do YouTube. E se você quer fazer uma parceria, quer colocar sua marca aqui para todo mundo ver, é só você mandar um e-mail para contato@almaautomotiva.com.br para a gente bater um papo e achar um jeito onde todo mundo sai sorrindo de orelha a orelha. Assim como eu e Vitônicos, hoje nós gravamos à tarde, Vitão, não dá para ir almoçar. Vamos comer uma sobremesa, né? Sobremesa. Vamos tomar um milkshake, Milkshake, certo? mano. Muito Exatamente. bom, milkshake. Aliás, esse motor dá um milkshake nos concorrentes, hein? Exatamente. A bordo del banco correcto que tiene el volante en la frente. Sí, estoy hablando errado, sí. De novo ficou meio bosta, né? Do nada o cara encarna o espanhol, velho.